Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o nacionalista e retorno para lhes dizer que bagunça, que bagunça. Estou me referindo aqui a essa última reunião entre o ministro da Justiça, o Dinossauro, com deputados aí da Comissão de Justiça da Câmara. Uma coisa absurda, uma coisa ridícula. Essa gente que se chama aí de direita, né, que se diz oposição do governo, faz exatamente aquilo que o governo quer que seja feito. Isso é óbvio, né? O Dinossauro, ele pode ser incompetente, ele pode ser um pau mandado, ele pode ser um camarada mal intencionado, só que ele não é burro. Ele não é burro. E esse pessoal que está aí hoje como sendo, né, o contraponto do governo, a oposição que nós deveríamos ter, é incapaz de entender isso e acaba entrando nesse jogo. E aí vem muito da questão, né, do que os partidos políticos acabam colocando aí como alternativas de parlamentares para lá estarem. E acaba dando nisso. Uma sessão absolutamente ridícula, perguntas ridículas, colocações ridículas, de formas absolutamente aí, sabe, baixo nível total. Baixo nível total. Olha, com um pouco, um mínimo de inteligência, um mínimo de sabedoria ali, seria suficiente para fazer Flávio Dinossauro sair de lá de 4, sair de lá com o fígado na mão, sabe? Tem tanta coisa importante para ser colocada e os caras vão começar aí com historinhas e conversinhas aí que não tem nada a ver, sabe? Absurdo o baixo nível da coisa. Absurdo, sabe? Queiram ou não queiram, ele é um ministro de Estado. Deveria ser tratado dessa forma, com respeito, e exigir-se dele respeito, né? Porque ele costuma dar aquele sorrisinho irônico dele, e acaba aí alimentando, né, aquela gente de cérebro pequeno que está ali diante dele. Existem questões importantíssimas, sabe? Questões importantíssimas. Por exemplo, sabe, com relação à questão das armas aí. É muito simples. Puxam-se dados aí da Polícia Militar, sabe? Esfrega na cara do cidadão. Trabalhem aí, viu, com dados factíveis. E não tem por onde ele escapar. Entende? Declarações do ministro como, eu confio na Polícia Militar. A Polícia Militar ela não é onipotente, onipresente. Não tem como. E mesmo com a confiança que ele tem na Polícia Militar, né, como todos nós temos, e é real isso, a Polícia Militar é chamada depois que o crime aconteceu. Sabe? Em raros momentos a polícia acaba chegando aí antes do acontecimento de um crime. Porque o Brasil, em termos de inteligência, nós sabemos aí que é péssimo. E aqui eu estou falando inteligência, quando ela é utilizada somente para proteger políticos, como aconteceu com o Sérgio Moro, dias atrás aí, né? Com grandes traficantes de drogas, assaltantes de bancos, aí eles utilizam a inteligência para tentar chegar no cara. Mas o crime comezinho, aquele crime pequenino, aquele assalto à mão armada, aquele tiro, aquela, sabe, aquele furto, aquela invasão de residência, etc., a polícia não tem como detectar isso. Não tem como detectar. E daí, como é que é feita a segurança, então? Né?
Porque nós sabemos, por exemplo, né, eu vou usar aqui o exemplo aqui da minha cidade. Nós estamos hoje passando em Limeira, interior do estado de São Paulo, uma onda de assaltos, uma onda de furtos bastante grande, muito grande. Aí vem um prefeito, né, fazendo aquelas aparições midiáticas e tudo mais. Não, vamos fazer aqui um plano para tolerância zero, né, plagiando-se aí um pouco aí as falas de Paulo Maluf, né? Tolerância zero. Tolerância zero como? As leis desse país aqui não permitem que você aborde o cidadão que está na rua, ou desocupado, e dê uma enquadrada nele, entendeu? E leve para a delegacia, etc. Faça lá um termo com o camarada. Não pode. Não pode. É vedado a polícia militar fazer isso. Não pode fazer. Tem um monte de gente aí, pilantra, andando nas ruas, para lá e para cá, esperando um momento, uma oportunidade para poder assaltar alguém, para poder furtar alguém, né? Para poder furtar algum estabelecimento, furtar algum veículo, alguma coisa assim. Tá? A polícia não pode abordar esses caras na rua, sabe? Porque daí corre-se ainda o risco, né? Não, porque eu estou mal vestido que a polícia vem em mim. Ah, porque eu sou negro é que a polícia vem em mim. Ah, porque eu isso, porque eu aquilo, que a polícia vem em mim. Você entende? Então todo o álibi já está preparado, está pronto. E as leis são fracas, são frouxas. Quantas e quantas vezes a polícia não vai lá e acaba levando preso um determinado elemento, o cara entra por uma porta e sai por outra. Entra de uma porta e sai na outra, porque não existe aí nenhuma lei, nenhuma condição que faça com que o camarada fique retido lá. Né? E daí nós somos obrigados de, cada ano aí que passa, né, a gente ouvir ministros aí como Gilmar Mendes, né, do STF, clamando pela liberdade de 30% dos presos que existem no Brasil porque praticaram crimes leves, um simples furto, né? E tem muita gente na cadeia, né? E isso é custo para o governo. Você entende? Então todas essas questões, né, quando você vai se tratar a respeito de armas, da defesa pessoal, etc., tinham que ser elencadas. Mas o pessoal fica aí com um discurso tão raso, tão banal. Se você não assistiu essa sessão, aí vai atrás, aí tem aí na internet, procura, assista e veja, né? Que coisa mais ridícula. Agora, por outro lado também, né, nessa mesma sessão aí, onde o dinossauro foi chamado de fujão, certo? E em determinado ponto eu até acho injusto, porque foi a própria oposição que começou com todo aquele tumulto que estava lá, né? Eu acho que coisas também, outras aí, paralelas aí, aconteceram, né? Entendeu? Começou a acontecer, por exemplo, né? A esquerda começar a tomar um pouco do próprio veneno que cria, né? No caso da deputada que sofreu assédio aí, né? De um parlamentar lá do PCdoB, né? E agora o camarada está sendo acusado aí de assédio, tá? Por uma deputada do PL e logicamente isso daí não vai terminar bem para ele. Ele vai pelo menos tomar uma reprimenda, ele vai acabar tomando. Agora, toda essa situação, né, toda essa questão aí é o seguinte, é a esquerda começando a beber do próprio veneno que a esquerda criou, né, que é toda essa história de assédio, toda essa história de tudo agora é assédio, tudo é, sabe, levando por esse caminho aí, entende? Então, e merecido, viu? Merecido que tome, beba veneno e morra, tá? É merecido que isso aconteça, por dois motivos. Se foi assédio, entendeu? Está em boas mãos, tira esse lixo aí de circulação. E se não foi, a própria esquerda plantou esse negócio aí, essa ideia. E agora, ou vale para todos,
ou não vale para ninguém, tá certo? É assim que eu penso. Mas então é isso, meus amigos. Eu volto oportunamente. Esse é o meu curtíssimo recado de hoje, né? Mas existem uns recados bem mais longos aí, mas é que eu estou um pouco sem tempo aqui agora, também em cima do horário, mas eu volto oportunamente para conversar com vocês. Grande abraço a todos, tenham um bom dia.